Fala galera do Rádio Posts, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar o vídeo direto ao ponto com uma pergunta sincera. Bócio tireoidiano faz parte do diagnóstico diferencial das lesões do mediastino? Essa é uma pergunta interessante, até porque a gente tem na tela um atomo cervical. Se você parar para pensar, a tireoide está localizada na região anterior e inferior do pescoço. Então, para a gente ter uma lesão tireoidiana no mediastino, eu tenho que ter um componente mergulhante significativo. E é improvável e incomum que eu tenha um componente mediastinal muito grande sem ter uma alteração cervical, embora isso seja possível. Quando a gente fala do diagnóstico diferencial das lesões mediastinais, a gente usa um mnemônico que a gente apelidou carinhosamente de os 5 T's do mediastino. Neles a gente tem o timoma, a tireoide, teratoma, adaptações, terrível linfoma e o tenebroso aneurisma. E aí no tenebroso aneurisma a gente está falando de quê? Dos aneurismas de aorta. Então veja que a gente tem lesões expansivas e uma lesão vascular que podem causar alterações tomográficas ou radiográficas no mediastino, mais comumente no mediastino anterior e médio, a depender da classificação mediastinal que você utilize. Neste caso, a gente está fazendo o diagnóstico de um bócio tireoidiano multinodular, caracterizado pelo aumento do volume da tireoide. Então, a tireoide, comumente, ela parece um triângulozinho. Então, onde eu estou desenhando aqui, ó, seria onde a gente veria uma tireoide normal, bem pequenininha. Então, o volume da glândula está muitas vezes aumentado. E se a gente olhar nesse eixo sagital, crânio-caudal, você vai ver que a tireoide é muito grande e ainda nem mergulhou no mediastino. Ela está localizada aqui. A sua extremidade mais caudal está localizada no nível do externo, então ainda não mergulhou de fato no mediastino, que nos leva a crer que se ela for muito grande, para ela ter um componente mediastinal, ela precisa ser muito grande, mas ela pode crescer só a partir do seu polo. Então, embora não seja comum, é possível. E por que eu estou falando isso? Porque na hora que você for pensar nos diagnósticos diferenciais, você não começa com tireoide, a não ser que você veja uma lesão bastante vascularizada, que tenha contato com a glândula tireoide para você sugerir esse diagnóstico. Mais provável que você esteja olhando para um timoma, um teratoma, principalmente se você tiver gordura e calcificação, um terrível linfoma, uma lesão com densidade de partes moles que empurra os vasos adjacentes. E o aneurisma talvez seja o mais fácil de você diagnosticar, é só seguir a aorta ascendente, a crosta da aorta, e principalmente se injetar contraste, aí você vai conseguir caracterizar da melhor forma possível. Massa. Rodrigo, você está falando de tireoide. Uma vez que eu estou olhando para um bócio tireoidiano, o que eu preciso analisar? Vamos dar uma olhada nas imagens, fazer um scroll com calma juntos aqui e discutir algumas coisas importantes que esse caso tem para ensinar para a gente. Aqui a gente pode fazer o scroll, analisar o exame com tranquilidade. O que a gente tem aqui são os 3 eixos, né? O eixo axial, sagital e coronal das imagens. E o que a gente observa aqui, geralmente eu começo pelo eixo axial, é que a gente tem múltiplas formações císticas e nodulares, sólidas, bilaterais, bilobares, lobo direito, lobo esquerdo, aumentando o volume da glândula tireoide de forma difusa. O aspecto é heterogêneo, ou seja, eu tenho alterações de caráter cístico, alterações de caráter sólido. Essas alterações vão se moldando, não exercem um efeito significativo compressivo sobre a traqueia, embora mantenham amplo contato com a traqueia, lembrando que os 3/4 anteriores e laterais da traqueia são cartilaginosos, apenas a parte membranosa é apenas a parte posterior. Isso dá uma resistência maior à traqueia, tanto a pancadas quanto a ser comprimida por lesões. Beleza, a gente, para fazer o diagnóstico do bócio tireoidiano, o principal ponto aqui é você ver que ela ocupa a loja tireoidiana. E se ela não ocupar toda a glândula, como é este caso, que ela mantém contato com a glândula.
Nem sempre é tão fácil. Às vezes você pode ter dificuldade, a medicina nuclear pode nos ajudar, você pode fazer cintilografias com tecnécio, ou se você quiser um exame mais específico, fazer cintilografia com iodo. Você dá um pouquinho de iodo oral para o paciente faz as imagens e aí, se captar iodo nesse tecido aqui, virtualmente não há diagnóstico diferencial, a gente vai estar falando de uma especificidade elevadíssima. Como é que você vai fazer na sua prática do dia a dia? Você vai medir, né, na hora de incluir, na hora de relatar isso, você vai medir a tireoide, o maior eixo do lobo, o maior eixo do outro lobo, os eixos antero-posterior, látero-lateral. Só que mais importante do que isso, você vai dar a relação com quem? Com as estruturas vasculares adjacentes. Porque muitas vezes esse bócio vai ser abordado de forma cirúrgica. Então o cirurgião ele quer não só o diagnóstico às vezes ele já fez com o ultrassom, com a própria mão, por causa da massa cervical. Ele quer a relação da lesão com os principais marcos anatômicos que tem no pescoço e calha da gente ter órgãos vasculares importantíssimos no pescoço, como a veia jugular e a artéria carótida comum. Então, lembrando, na crosta da aorta a gente tem 3 ramos que se originam. A gente tem o tronco braquiocefálico, que vai se bifurcar em carótida comum direita e subclávia direita. Do lado esquerdo, aí o segundo e terceiro ramos da crosta da aorta vão para o lado esquerdo, que é a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Do lado direito eles nascem juntinhos, do lado esquerdo eles nascem separados. Massa, até aí, beleza. E aí é que esse caso fica legal, ele fica interessante. À medida que a gente vem, e aqui a gente está olhando para um tomo de pescoço, então vai ter um pedacinho do mediastino incluído. Então aqui a gente tem o começo do mediastino anterior, a gente tem a veia cava superior sendo formada pela junção das veias braquiocefálicas, a crosta da aorta está aqui. Da crosta da aorta, normalmente eu tenho 3 vasos que se originam daqui, e nesse caso, daí a importância de você analisar as coisas com calma, com um roteiro e descrever isso tudo. Eu só tenho 2 vasos se originando daqui. E qual a importância disso? A gente sabe que existem algumas variações anatômicas da origem dos vasos do tronco, dos vasos supraórticos. E aqui a gente tem uma variação na qual a gente tem 2 vasos que se originam. Desses 2 vasos, que é o primeiro, se bifurca em um ramo para a esquerda e um ramo para a direita. Esse ramo para a direita vai dar a carótida, que está aqui deslocada posteriormente, e a subclávia direita. Então, esse pedacinho aqui é o tronco braquiocefálico direito. E esse cara que saiu aqui, quem é? Esse vaso que saiu aqui, ó, é a carótida comum esquerda, que está sendo deslocada, diferentemente da direita, que está sendo deslocada posteriormente, ela está sendo deslocada lateralmente pelo aumento do volume da glândula tireoide. O outro vaso, para a gente fechar o raciocínio, que nesse caso é o segundo vaso a se originar, é a subclávia esquerda, que vai dar o quê? A axilar e vai dar a vertebral. Voltando, já que eu só tenho 2, eu não estou olhando para um padrão normal, estou olhando para um padrão variação do normal, e a pergunta é, que padrão é este? Esse é o padrão de variação da origem dos vasos supraórticos mais comum, que é o padrão de tronco bovino. E qual que é a importância de você descrever isso? A importância de você descrever, você saber isso, é que em casos que o tratamento seja cirúrgico, você precisa descrever isso com muita propriedade para o colega cirurgião que entrar, não eventualmente, olha a relação da borda inferior do bócio tireoidiano com quem? Com a carótida comum esquerda e com o tronco braquiocefálico direito, que se originam de um tronco único, o tronco bovino, que vai dar tronco braquiocefálico para lá e carótida comum esquerda para o lado de cá. Isto posto, você já aprendeu a caracterizar uma massa tireoidiana. 2. Revisamos os principais diagnósticos diferenciais do mediastino anterior e vimos que, embora massas tireoidianas possam chegar no mediastino anterior, dificilmente essa vai ser a sua primeira
opção diagnóstica. Em casos difíceis, a cintilografia com iodo pode te ajudar, uma vez que se captar iodo virtualmente, a gente está olhando para o diagnóstico de tecido tireoidiano. E aproveitamos, no mesmo caso, vimos a importância de descrever a relação das estruturas vasculares com a lesão tireoidiana para facilitar a vida do cirurgião e evitar ou reduzir a possibilidade da gente ter uma iatrogenia num procedimento tão difícil quanto mexer numa massa tão grande numa região tão pequena como o pescoço. Eu gostaria que você parasse para pensar aqui que, se o nosso trabalho, com calma, com tranquilidade, de analisar as imagens, já é um trabalho complexo, o trabalho do colega cirurgião que está lá manejando uma lesão grande, numa área pequena, com estruturas muito nobres ao lado, quanto melhor você entregar esse relatório, quanto mais você mastigar isso, melhor para o cirurgião e, obviamente, melhor para o paciente, que afinal de contas é o grande motivo da gente estar fazendo isso tudo. Aproveitamos e revisamos o quê? O tronco bovino, que está belíssimo nesse caso aqui. Espero que você tenha gostado da revisão. Se você gostou do trabalho, você já sabe. Confere aí se você está inscrito no canal. Se você não tiver, essa é a hora de se inscrever e marcar o sininho para que você receba aviso de quando a gente tiver vídeos de revisão sobre algum tema interessante aqui. Se você tem algum comentário que acha que possa engrandecer a nossa discussão, sinta-se muito bem-vindo. Deixe seu comentário aqui embaixo, que assim que eu puder eu respondo e a gente melhora o nível da discussão aqui. Agora, um recado para você que é paciente, que eventualmente esteja assistindo esse vídeo. Eu não quero e você não deve utilizar esse vídeo como forma de se autodiagnosticar. Se você estiver sentindo alguma coisa, alguma massa, alguma alteração na região cervical, é imperativo que você procure um médico para analisar o seu caso e te examinar da forma adequada. O objetivo desse vídeo é discutir alguns achados tomográficos e, de certa forma, multiplicar o conhecimento sobre esse tema para que mais pacientes possam ser diagnosticados e tratados de forma adequada. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo.